Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que os nossos queridos internautas vão nos assistir. Hoje eu estou muito contente, estou realmente muito contente. Um menino brilhante que eu conheci há pouco tempo, a internet já conhece ele, é famosíssimo. E uma inteligência fora da curva, uma sinceridade especial e uma inteligência. Então, hoje eu tenho um privilégio. E eu estou tão contente que eu cancelei o segundo episódio. Então, nós vamos ter 2 episódios com o Dr. José Cobori. Muito obrigado, Dr. José Cobori. É uma honra tê-lo aqui. Que isso, professor José Márcio Rega. A honra é toda minha. Eu sou um grande admirador da sua pessoa, né? Pessoa mesmo, e obviamente como economista e profissional, sei que a sua figura é uma figura agregadora, não tem como não gostar do senhor, né? Então, para mim é uma realização poder estar aqui batendo um papo com você, e estou realmente emocionado e satisfeito pelo seu convite. Vamos começar? Se você pudesse dar um mini Wikipedia, nem precisa ser mini, pode ser um Max Wikipedia. Max Wikipedia. Na realidade, assim... Obrigado, viu, doutor Cobori? Que isso, eu sempre brinco assim, eu tenho uma história talvez um pouco longa, que eu comecei a trabalhar com 10 anos, né? Mas eu vou dando um passo atrás aqui, novamente, essa satisfação, porque eu sei que o podcast do senhor é um podcast que vem todos os brilhantes economistas, intelectuais. Ele é um podcast nichado, ele tem um nicho, né? Então, estar aqui e ser considerado para poder estar aqui conversando com você é uma grande satisfação. E já sempre faço uma correção, né? Que quem me botou o título de economista foi a Rede Globo. Eu não sou economista, né? Eu sou professor de finanças, dei aula de finanças no IBMEC, nas pós-graduações do IBMEC por 10 anos. E a Rede Globo sempre gostou de me procurar para... Eu sempre tive essa facilidade de uma didática de explicar. E talvez por eu não ser economista, mas gostar de economia e ler sobre economia, eu consigo explicar de uma forma mais simples para quem não é economista, para quem é leigo. E a Globo, acho que acabou gostando muito, e os repórteres da Globo sempre me procuravam no IBMEC para poder falar sobre economia. E para quem conhece, para quem já deu muita entrevista na televisão, a Rede Globo, assim, no início, ela faz de tudo para não te dar crédito nenhum, né? De empresa, de onde, nem do IBMEC no início eles davam. E eles colocavam embaixo economista. E eu sempre falava, eu não sou economista. E eles colocavam economista. Aí depois de muito tempo, já os repórteres da Globo até passaram a frequentar a minha casa, eles iam em casa para conversar. Muitas vezes, se não tinha como eu gravar, eles gostavam de conversar comigo para eles poderem fazer a matéria. Fala um, por exemplo, que você possa falar um nome, assim, ou uma, né? Fala uma. Júlio Mesquita, a Giovana Teles. A Giovana Teles. A Joconda Brasil, a Geisa Duarte. Aquele pessoal que fica em Brasília, né? Eu dava aula do IBMEC em Brasília. A todos eles, o Vladimir Neto. Tem várias entrevistas que eu dei para eles. O Vladimir Neto é filho da Miriam Leitão. Da Miriam Leitão. Então, geral, a turma não sabe, né? Então eles sempre iam em casa, aí depois da amizade, eles passavam a dar crédito até para minha empresa, né? Aí o crédito da minha empresa eles botavam lá, professor de finanças, estrategista da JK Capital, que era a empresa na época que eu tinha de M&A, uma boutique de M&A. Você ainda tem ela, não? A boutique não? Tá. Essa faz parte de uma história triste do trauma que eu tive no passado, né? Se você quiser contar, você pode contar. Contei em outros podcasts também. Mas aí eu fiquei com essa peste. Então, todo lugar que eu vou, eu falo assim, eu não sou economista. Pessoal, eu não sou. Mas, obviamente, você é economista. Eu gosto, né? Assim, principalmente ultimamente, de economia política, né? Até influenciado pela querida Maria da Conceição Tavares, né? Eu era fãzaço dela, pela sinceridade, pela forma que ela colocava as coisas e de repente, assim, até pelas broncas ela dava. Era minha amiga pessoal, querida, e quem me aproximou dela foi o Inácio Rangel, que foi um mestre dela, vamos dizer, informalmente no BNDE, né? E ele era um grande amigo meu. Quem me aproximou da Conceição, ela foi minha amiga até o fim da vida. E é uma admiração tremenda que eu tenho por ela, e foi uma pena, né? Porque eu gostava muito da bronca que ela dava sobre economia política, né? Porra, precisa ensinar economia política, né? E era contra essa matematização, né? Transformar a economia só numa ciência exata. Então, assim, eu era fãzaço dela e fui muito influenciado por ela também, pelas as leituras que eu fiz, né? Então, sou muito fã do professor Paulo Nogueira Batista Júnior, né? Já li os livros dele. Aliás, obrigado, você esteve presente na homenagem, né, que a GV fez a ele, não é? Você estava lá presente, é verdade. Convidado por você, né? Pelo Caio, que me convidou.
Então, assim, e já li o seu livro, A História do Pensamento Econômico, como teoria retórica, professor Paulo Gala. Eu vou pedir desculpa ao Caio. O Caio me indicou e eu me atrapalhei, cancelei, etc. Então, Caio, está registrado aqui o erro meu de comunicação, mas você ainda pode vir no segundo bloco, né, Edu? Não é isso? Então, talvez, assim, por eu ser um financista, conheço muito o mercado financeiro, né? Estou no mercado financeiro há mais de 30 anos. Já tive empresas de investimento, boutique de M&A, já assessorei muitas operações de fusões e aquisições. Antigamente tinha um circuito, antes da internet, né? Eu falo assim, a coisa mais raiz, o senhor deve se lembrar, antigamente tinha um circuito que chamava Expo Money, que era patrocinado pela Bovespa, pela CETIP, né? pelos bancos, pelas corretoras. E era um evento, obviamente, presencial, e eu dava palestra no Brasil todo sobre valuation, sobre avaliação de empresas. Né? Que é pela Expo Money. Pela Expo Money. Tá. Como eu fui surpreendido pelo senhor agora nesse episódio, eu acabei não trazendo meu livro, né? Tá. Eu tenho 2 livros. Depois vou querer ganhar um. Vou trazer. Um sobre análise fundamentalista, que eu escrevi em 2011, e um que saiu no ano passado, chama A Fábula do Estado da Ilha. Uma economia... Esse eu comprei, o Fábulas, eu comprei, mas eu confesso que eu não li ainda. Vou ler agora. Vou ler hoje à noite, começar a ler hoje à noite. É um livro assim, meio infantilizado, de propósito, tá? Didático. É uma série de 20 vídeos que eu fiz no meu canal para explicar como a economia e os mercados funcionam. Então eu criei uma ilha imaginária e tal, só que eu brinco que eu vou ter, pelo meu posicionamento atual, muita gente me critica, né? Fala, mas tudo aquilo que você ensinou na fábula do Estado da Ilha, que você está indo contra, eu falo, bom... Deixa eu anunciar os nossos internautas. Eu e o professor José Cobori, ele nem sabe disso, nós vamos fazer um livro juntos. Terminando o podcast, nós vamos combinar aqui. Nem ele sabe, mas nós vamos fazer um livro juntos, tá? Vai ser um imenso prazer. É uma surpresa boa. Esses vídeos que depois se transformaram num livro, chama Como a Economia e os Mercados Funcionam. Só que, obviamente, é o pensamento mainstream, né? Basicamente, é tudo que você vê nos livros de introdução à economia e tal, que eu utilizei muito para dar aula também. E agora o próximo livro, a próxima série vai ser Como a Economia e os Mercados deveriam funcionar. Né? Então vai ficar legal, assim, que é uma crítica a mim mesmo, né? Ao que eu pensava no passado. Hoje, obviamente, eu tenho um pensamento muito mais desenvolvimentista, muito mais heterodoxo, até pelas próprias leituras que eu tenho feito, né? Do Charles Kindleberg, o Galbraith, agora os livros aí focar na China, o pessoal tem muita curiosidade, eu tenho lido, né, bastante primeiro do professor Elie Jabbour, né, na China, o Socialismo do Século XXI, depois tem aquele de uma professora, Ken Jin, que é uma chinesa, economista chinesa, que foi fazer o ensino médio lá nos Estados Unidos, depois ela fez a graduação e a pós-graduação em Harvard, né, e ela escreveu um livro que chama O Novo Manual da China, né, Além do Capitalismo e do Socialismo. Que, obviamente, ela explica muito mais esse lado cultural da ascensão da China, né? Então, esse livro que eu e você vamos escrever vai ter uma dimensão, uma parte dele vai ser puxando elementos da filosofia. Sim. E aí que é o que eu gosto. Vem a coisa conceitual da filosofia e vem você com a tua experiência fundamental, prática, né? A vida como ela é, a economia como ela é. E nós vamos fazer um livro maravilhoso. Tem um autor que eu vou recomendar para os nossos internautas, desculpa interrompê-lo, que é Giorgio Agamben. Você já leu Giorgio Agamben? Não. Tem diversos livros, mas o título é O Irrealizável. É de filosofia, também discussão sobre arte, mas que interessa para nós a economia. Mas eu estava interessado, o teu pai é vivo ainda? Não, meus pais já faleceram. Tá, de origem japonesa? Japonesa, tá. Conta um pouquinho, teu avô, teu pai, aí chega em você e onde você foi criado? O meu avô veio para o Brasil em 1914, né? Veio na segunda viagem de imigrantes. Né? A primeira foi em 1908, depois veio em 1914. Ele veio muito jovem, era adolescente até, né? E ele conheceu minha avó no próprio navio, né? Na viagem. Então ele sofreu todas as agruras dos imigrantes, né? Eu costumo citar que no início, quando os imigrantes japoneses chegaram, eles eram até meio que escravizados no Brasil, né? É verdade. Tem um filme famoso que chama Gaidin, né? Que inclusive o ator protagonista é o Antônio Fagundes. E tem aquele Gianfrancesco Guarnieri que fazia, porque tinha muito imigrante japonês e italiano, né, nessa época, né?
E Que esse foi filme... o Gianfrancesco Guarnieri, foi marido, em segundas núpcias, de uma excelente amiga minha e professora, Vânia Mundim Santana. Ele casou com ela. Aliás, ela já morreu, né? E eu fiquei muito amigo do Gianfrancesco por causa da Vânia Mundim Santana, professora aqui na GV. Que legal. Muito... E esse filme, ele retrata essa parte da história em que... É de uma cineasta brasileira, a Yamazaki, não é? Tezuka Yamazaki. Ela, né? Ela que fez, Fez. E o filme é muito bonito, mas retrata fielmente esse período da história do Brasil, que nas plantações de café, principalmente aqui em São Paulo, que esses imigrantes eram escravizados, assim, essa escravidão que até hoje em alguns lugares aí são descobertas, que você trabalha na fazenda, mas você está sempre devendo, né? Porque você tem que pagar para morar. E o teu avô foi para qual cidade? Cobori? Aí meu avô foi para a região de Lins, aqui no interior de São Paulo. Mas ele é o fundador de uma cidade aqui no interior também, na Alta Paulista, que chama Adamantina. Adamantina. Depois ele foi muito jovem para Adamantina. O primeiro lugar foi Lins. Foi Lins. É um lugar que eu sempre vou, viu? É um lugar, sabe, que eu vou muito para Lins. Né? É um lugar incerto e não sabido. Lins. Onde você está? Eu estou em Lins. Essa é boa. Essa é boa para usar. E aí ele abriu lá a cidade, as estradas no Machado, tal, tem ruas lá com o nome do meu avô, e ficou lá. Em Adamantina. Em Adamantina. E meu pai... Adamantina, Minas. Não, São Paulo, aqui, perto de Presidente Prudente. Ah, é? É. Ah, não. Minas é Diamantina. É Diamantina. Desculpa. Isso, aqui é Adamantina. Perto de Presidente Prudente, Lucélia, aquela região da Alta Paulista ali. Longe para burro, né? É uns 500 quilômetros aqui da capital, é longe. E aí ele teve 9 filhos, meu pai era o caçula. Né? Então, seu pai era o caçula. Então, e seu avô viveu quanto tempo, o seu avô? Não, meu avô não viveu, acho que até 80 e poucos anos. Você conheceu ele? Conheci, mas o meu avô e minha avó não falavam muito português. Mas entendia português? Entendia. E quando meu pai, muito novo, saiu, né? E aí eu ia sempre nas férias ficar na casa dos meus avós, tinha muito contato com meus primos e meus tios, né? Dos 9 filhos que o meu avô teve, só os 2 mais novos, meu pai, que era o caçula, na sequência, que realmente estudaram, tiveram formação, né? Meu pai era engenheiro mecânico, estudou aqui em Mogi das Cruzes. Mogi. Eu sou nascido aqui em Mogi das Cruzes. Aí meu pai entrou numa empresa aqui que não existe mais, chama Aços Anhanguera. Meu pai era engenheiro, né? Meu pai Aços Anhanguera, puta, era uma boa empresa. Meu pai faleceu muito novo, ele faleceu com a minha idade, inclusive, agora. Você tá brincando? Meu pai faleceu com 56 anos. Coração? De câncer. Câncer no intestino. Puta merda. Foi logo que ele descobriu, assim, com 1 ano e meio, ele faleceu. Meu pai... Fumava? Não, ele já tinha parado de fumar, ele tinha fumado muito tempo, mas meu pai era aquele japonês, sabe que não... O japonês tem esse negócio, né, de não demonstrar dor e tal, então ele... O japonês somatiza. O nosso diretor aqui, o Nakano, graças a Deus, pegamos a tempo, né? Japonês somatiza. O Yoshiaki Nakano teve também câncer, mas graças a Deus ele operou. Mas quando meu pai descobriu, eu já estava avançadíssimo, assim, né? O tumor já era grande, assim, muito grande. Aí ele durou 1 ano e meio. Porque é muito novo, né? 56, muito a idade que morreu o Dilson Funaro. Lembra do Dilson? Dilson foi câncer também, linfoma, né? Era meu amigão. Mas então, aí... E aí meu pai trabalhou, meu irmão mais velho, ele foi morar no Rio primeiro, meu irmão mais velho nasceu no Rio de Janeiro. Nós estamos em 4, né? Os outros 3 nascidos aqui em Mogi das Cruzes. Homens? Tudo homem. 4 homens? 4 filhos homens, E aí eu, muito cedo, com 10 anos de idade, assim, eu gostava de consertar relógio, né? É mesmo? É porque eu sempre fui muito curioso. Meu pai gostava de arrumar as coisas em casa e eu ficava prestando atenção e aprendia, né? E aí, relógio, você consertava o relógio? Aí quando eu saía da escola de manhã, eu passava a tarde numa relojaria da nossa época, que tinha aquelas cabinezinhas, né? Geralmente, antigamente, quem consertava relógio era japonês, né? Geralmente era descendente japonês. Até porque os relógios eram japoneses, né? Era Oriente, Citizen. Aquele que o cara fica olhando, desmontando. Aí eu achava legal aquilo e eles me ensinaram. Aliás, os japoneses quase quebraram a indústria clássica, tradicional, indústria suíça. Com o advento do quartz, né? Do quartz. Então, o mecanismo tradicional, né? Você sabe que eu fui no programa do Jô e eu fui convidado não por ser economista, porque eu cheguei a ter 8 mil relógios. 8 mil. Também tinha uns que era Ducal, aqueles relógios comerciais e tal, né?
Mas eu tinha uns 6 relógios, cada um dava para comprar um apartamento. E eu também gosto. Você gosta de consertar, eu gosto de colecionar. Você gosta de colecionar. E aí eu aprendi e trabalhava ali a troco de lanche, né? Assim, naquela época, com 10 anos, né? Aí com 12 anos eu fui trabalhar na loja de brinquedo, para arrumar brinquedo. Na época só existia brinquedo da Estrela, né? Sim. O mercado brasileiro ainda E da Troll, fechado. né? Do Dilson Funaro, Troll. E aí... Que é o slogan da Troll, você lembra? Troll, bom motivo para ser criança, lembra disso? Lembro. E aí, assim, naquela época não existia controle de qualidade, então, assim, os brinquedos que vinham com defeito de fábrica, as lojas tinham um prejuízo muito grande, porque até mandar de volta para a fábrica mandar outro tal, levava uns 2 meses, né? E aí era uma vantagem para a loja se alguém arrumasse os brinquedos lá e ela pudesse vender. E aí meu papel era isso, eu descobri esse nicho e falei, vou arrumar os brinquedos nas lojas, né? E aí eu arrumava os brinquedos na loja. Aí eu até fiquei trabalhando com isso até 15 anos de idade. Isso morando em qual? Aonde? Aí meu pai tinha ido ser engenheiro das Centrais Elétricas Mato-Grossenses, Sim. no Mato Grosso. Meu pai tinha um padrinho do meu irmão que convidou, o estado do Mato Grosso estava crescendo muito na época, e meu pai foi para lá, isso foi lá em Cuiabá. E aí, com 15 anos de idade, eu tinha aquele sonho de trabalhar em banco. E aí todo dia eu saía da autorizada, aí eu já estava numa autorizada da Estrela, saía da autorizada da Estrela e ia bater na porta de todos os bancos pedir emprego. E aí eu consegui um emprego no Banco América do Sul. Olha só. Você deve se lembrar, é um banco assim meio conhecido como sendo da colônia japonesa, Sim, né? Sim. Até o código dele na compensação era Ginko. Ginko, exatamente. E eu trabalhei na compensação, eu fiz Ginko tudo. com K, né? Com K, é. E aí que é banco, né? Que era um belo banco, hein? Era um banco importante, um banco sólido, Sim. né? E depois ele foi incorporado por qual? Pelo Itaú? Na época ele foi comprado pelo Sudameris. Sudameris, tá. Os franceses, né? Aí, se não me engano, o Sudameris, se não me engano, foi comprado pelo ABN. ABN Arrow. Aí depois saíram, né, consolidando. Hoje a gente tem só 3 bancos privados no Brasil, né? Mas na época tinha muito banco. E eu trabalhei no Banco América do Sul por 4 anos. Eu entrei achando que ia ser contínuo, office boy, e eles me contrataram como escriturário. Aí fui trabalhar na cobrança. Aí você aprendeu muito aí, né? Aprendi muito, que era tudo manual na época, né? Não existia computador. Isso em qual cidade? Lá em Cuiabá. Cuiabá, no América do Sul. No Banco América do Sul. E aí, nesses 4 anos que eu trabalhei, eu saí, fui servir a Força Aérea Brasileira, servi no Esquadrão de Busca e Salvamento, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Esquadrão Pelicano, né? O 2º esquadrão do 10º Grupo de Aviação. E aí aprendi muita coisa como militar, porque eu queria servir na época, né? E aí depois eu fui... Aí eu era, na época, muito de esquerda, né? Muito grevista. Eu fiz 8 greves no Banco América do Sul. Aí na última, assim, eu, muito rebelde, eu falei, vou fazer piquete na frente do meu banco, né? Porque antes no sindicato a gente combinava. Você foi mandado embora. Antes o sindicato a gente fazia, quando deflagrava a greve, no sindicato falava assim, ó, Zé Márcio, você trabalha no Banco América do Sul, você vai fazer piquete na frente do Banco Progresso. Cobori, você trabalha no Banco Progresso, você vai fazer piquete lá em frente do Banco Bandeirantes. Então nunca ninguém... E nessa greve que eu fui demitido, eu descobri que não tinha ninguém fazendo piquete na frente do meu banco. Eu falei, eu mesmo lá fazer, né? Aí fui demitido. Aí depois fui trabalhar como escriturário. Mas, e você superou a demissão? Sofreu psicologicamente o quê? Um mês? Não, eu era muito rebelde. Então, só que eu era um bom funcionário. Tá. Eu era um bom funcionário, assim. Mas quando eles te mandaram embora, você não deu pelota ou ficou chateado uma semana? Não, na verdade, o melhor cliente do banco me contratou. Eu era assim... Quando você é jovem, você é meio abusado, né? Sim. Então, assim, mas você era competente. Eu era muito competente. Eu trabalhei na cobrança, depois na compensação. Aí eu fui para uma área que no banco eles escolheram que tinha que ser o melhor, que era o balancete. Na época não tinha computador, a gente, não sei se você lembra, tinha um setor que era o balanço do tamanho dessa mesa aqui, né? Lembro. Para fazer a consolidação. Fazia tudo no lápis, fechava o movimento do caixa, do cobrança, do compensação. Desconto, compensação, botava tudo, tinha que bater. Então eu aprendi muito com isso e eu tenho uma habilidade de memória assim, de saber as inversões, de números e tal. E aí, assim, se você não bate o balancete de hoje, amanhã você não consegue. Então você não pode deixar nada sem bater, né? E eu tinha muita habilidade que eu já sabia de onde estava o erro, pela diferença que dava. Então, sei lá, dava lá uma diferença de 13 centavos. Eu já sabia, alguém inverteu na hora de somar aqui, na hora de lançar. Sei lá, era 72, botou 27, uma coisa assim, né? Eu já tinha mais ou menos... Eu falo, bom, esse erro aqui... Eu cheguei no nível, assim, de
de precisão, que eu falo assim, mas esse erro aqui veio lá do desconto e foi o Zé Márcio que errou. Entendi. Né, Peço desculpa do erro cometido, tá? E aí, um belo dia antes de eu ser demitido, eu falei assim... Porque aí tinha um pessoal que sempre tem aquelas intrigas dentro do banco, né? De outro setor, assim. O meu chefe gostava muito de mim. E naquela época ainda tinha muito esse rigor. Você levantava para ir no banheiro, os caras, não, você vai. Pô, vou no banheiro, né? Então tinha muito esse... Eu sempre fui meio rebelde, né? Era semi-escravidão, né? Era também. meio que uma semi-escravidão. Aí um dia eu falei assim, quer saber, eu não vou trabalhar. Em vez de eu fazer greve, eu falei assim, eu não vou trabalhar, vamos ver se o pessoal vai se virar sem a minha presença, né? E eu trabalhava no Balancete. E aí eu fiquei sem trabalhar e falei pra minha mãe, é só se ligar aí e falar que eu tô doente. Aí não batia, o Balancete parou de bater, as pessoas, eles não conseguiam fazer bater. E aí ficavam me ligando, né? E eu, não, fala que eu tô doente. Aí eu besta, né, num belo sábado, que o pessoal, meus amigos do banco, falaram assim, ó, o pessoal tá trabalhando até de madrugada, eles estão loucos, não estão conseguindo, tá? E aí um dia eu tinha uma moto, eu vou passar na frente do banco só pra ver, né, o que tá acontecendo. Aí eu passei na frente do banco, vi as luzes todas acesas, os caras trabalhando. Aí, batata, os caras me viram, eu não sabia. Quando cheguei em casa, minha mãe falou, o gerente do banco ligou aqui, foi o que viu você passando de mal na frente do banco, é pra você ir lá agora. Aí teve que ir. Aí eu fui, mas aí eu ainda dei uma abusada ainda quando eu fui. Quando eu cheguei, eles estavam tudo numa sala, assim, umas 5 pessoas na sala, aqueles boletos, somando, cheque. Cuiabá. E aí aquela confusão, papel pra todo lado, e num bar e tal. E eu entrei na sala assim, falei assim, cheguei. Aí o pessoal, que não sei o que, seu filho da mãe, não sei o que, nós estamos aqui, que uma semana que esse negócio não bate. Falei assim, qual foi o dia que parou de bater? Ele falou, o dia que você parou de vir. Qual que é a diferença? Tantos. Falei assim, pega aquele movimento lá da cobrança. E pega o movimento lá do Zé Márcio. Esse errinho eu acho que foi ele, tá? Aí os caras traziam o negócio, eu pegava e... Peço desculpa de novo. De novo. Aí eu somava tudo rapidinho, era bom. A gente tinha competição de soma, né? Que é as máquinas antigas. Somava tal e tá batido. Né? Fecha aí, qual que é o próximo aí? Esse aqui acumulou pro dia seguinte e tá dando tanto. Então diminui esse aí, qual que é a diferença? Tanto. Entendi. Não, esse aqui tá no caixa do Zé da Silva. Vai lá, pode pegar. Mas Cobora, eu fiquei curioso. Aí você foi demitido do América do Sul. Você foi para onde daí? Aí eu fui demitido do América do Sul. Aí o maior cliente do banco me contratou. Você falou, Porque eu tinha esse negócio de se abusar, mas os clientes gostavam de mim. Eu sempre fui muito simpático, tá? Sempre tratei todo mundo muito bem. E ajudava os clientes em alguns casos. Aí quando eu fui demitido, eu liguei era uma concessionária grande lá, que era de um japonês também. Aí eles me contrataram para trabalhar na área de contabilidade lá, de financeiro. Concessionária de automóveis? Era a maior concessionária lá do estado na época. E aí eu fui... Volks? O que era? Era Volks. Volks. Na época era Volks. E aí na época no Brasil só tinha Volks e Ford, né? Que eram as maiores. Né? Aí eu fui para lá e durei um mês. Que eu comecei a trabalhar lá, o gerente do banco descobriu, era o maior cliente do banco, aí o gerente do banco começou a ligar, não, contrataram esse agitador, não sei o quê, esse cara vai te dar problema, demite, aí eles me demitiram. Puta merda. Aí eu fui vender aço, fui ser vendedor de aço. O cara foi atrás pra me demitir. Por vingança, né? Por vingança, aí me demitiram. Aí eu fui trabalhar vendendo aço. Um primo aqui de Adamantina, ele tinha estudado na Federal do Mato Grosso, tinha feito engenharia civil. E ele morava em casa, né? Tenho 2 primos que moravam em casa para poder estudar lá na Federal. E aí eu aprendi a fazer desenho técnico. Na época ainda era estrutura na mão, né? Naquelas planchetonas e tal. Tinha que fazer todos os desenhos. Eu aprendi, fiquei muito bom no desenho técnico. E aí eu fui vender aço. Aí o meu diferencial era desenhar as estruturas para quem estava comprando, o serralheiro. Então o serralheiro vinha e para a gente vender era por peso, né? Então eu tinha que desenhar e calcular. É uma forma dele economizar, comprar menos, comprar exatamente. Comprar né? Exatamente, mas eles gostavam do desenho. Entendi. Então você vinha lá comprar e eu desenhava, eu quero uma chapa em U, quero uma cantoneira. Vinha o desenho de graça. Aí eu desenhava tudo bonitinho, até para eu calcular, né? A gente ia calcular massa, peso, para poder cobrar do cliente. Aí, aquele desenho bonitão assim, aí eu dava pro cara e aí eu comecei a fazer sucesso que todo serralheiro só queria comprar comigo por causa do desenho, né? Então todo mundo ficava. Aí para não gerar ciúme nos outros vendedores, né? Que era vendendo aço, era um galpão assim, aquele... E teoricamente eu... E essa empresa existe até hoje, não? Essa de aço? Acho que existe, o nome dela é Açofer, né? Porque depois Açofer. Já faz tempo que eu saí do estado do Mato Grosso, né? E aí eu peguei,
comecei a ensinar os outros vendedores a desenhar para não gerar muito ciúme ali, né? Porque eu passei a ser o cara que mais vendia aço. E aí eu fui e falei, bah, agora eu quero trabalhar numa empresa, sei lá, vou ser vendedor de outra coisa. Vendedor de aço, fica nessa poeira aqui. Eu vou querer vender. Aí eu fui vender máquina copiadora. Numa empresa brasileira, até chamava Triunfo. Não, eu cheguei a trabalhar na Xerox, mas essa empresa chamava Triunfo. Era uma máquina brasileira, assim. Obviamente tinha componentes e tal, mas era montada no Brasil. E boazinha? Mais ou menos boazinha? Era boazinha. E aí eu trabalhei. Eu fui para trabalhar de vendedor, mas aí o pessoal falou, não, você vai trabalhar na área financeira. Aí eu fui ser gerente financeiro da empresa. Olha só. Só como gerente financeiro eu pagava os vendedores. Eu descobri que os vendedores ganhavam 3 vezes mais que eu. Puta. Tinha comissão e tal. Sim. Aí eu falei pros caras, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser vendedor. Aí eu fui vender as máquinas. E aí eu passei... aí eu virei o melhor vendedor, assim. A média dos caras era vender uma máquina por mês. A comissão era boa. Aí no primeiro mês eu vendi 3 máquinas. Puta, aí dava assim, para um cara que era jovem, dava um dinheirão, né? E eu, jovem, né, inconsequente. Comprou carro já? Já comecei a comprar tudo no cartão e tal, e foi na época do Collor. Aí veio o plano Collor, congelou tudo da empresa. Eu já tinha feito uma dívida imensa no cartão de crédito, esperando o salário já da comissão mês que vem. A empresa não pagou, não tinha dinheiro para pagar. Ficou 3 meses sem receber. Quando eu fui ver, quando o cartão de crédito naquela época dobrava, né? Todo mês. Aí virou uma bola de neve. Falei, pô, agora eu... E tava aquele movimento de japonês brasileiro, descendente de japonês pro Japão, os dekaseges, né? E eu sempre fui contra, não, eu vou ficar no Brasil, tá? Aí entrei em desespero ali, que eu falei, não tem como pagar isso aqui, o Brasil tá quebrado, né? Congelaram tudo. Aí eu decidi ir pro Japão. Você foi pro Japão? Fui. Aí eu fui pro Japão justamente para pagar o meu cartão de crédito. E eu fiquei 2 anos no Japão, trabalhando. Toque. Não, eu trabalhava no estado de Shizuoka, numa cidade chamada Ogasa, que é perto de Hamamatsu. E empresa de que você trabalhou lá? Eu trabalhei numa empresa do grupo Mitsubishi. A Mitsubishi. Fazia motores enrolados, motor elétrico enrolado para ar-condicionado. Para ar-condicionado. Meio competindo com a WEG? Não necessariamente. Não, eles faziam de tudo, desde um motorzinho pequenininho assim até motor gigante. Então competia com a WEG em alguns segmentos, né? Em alguns segmentos, sim. Tá. E aí fiquei 2 anos, voltei ao Brasil. Aí voltei ao Brasil, falei, o sonho de todo mundo é sempre trabalhar numa empresa grande. Como eu tinha trabalhado na empresa de copiadora brasileira, meu sonho era trabalhar na Xerox do Brasil. E você tinha já tornado o teu currículo interessante com uma experiência internacional, né? Então isso deu um charme para a Xerox te contratar. Dá um charme. Aí eu fui lá, fiz um processo seletivo e entrei. Virei vendedor da Xerox. E aí comecei a ter sucesso como vendedor e rapidinho, assim, com 1 ano e meio, a Xerox sempre foi uma empresa muito estruturada na parte de recursos humanos e eles fizeram um grande processo seletivo para selecionar os novos executivos da empresa. Eu posso estar errado, você me corrige. Um cara que ficou famoso, presidente da Xerox, e inclusive fundou um banco. Você lembra o nome dele? Não. O Carlos Salles? Não. Posso estar falando besteira. Então, você não lembra disso, do banco... Bom, já vou lembrar o nome do banco. Que é o Crefisul. O grande brasileiro que foi da Xerox. Presidente da Xerox foi o Carlos Salles. O Carlos Salles, ele foi até o cara que trouxe a governança corporativa para o Brasil, né? Não, eu estou fazendo confusão. É outra empresa, então. Ele fundou o Banco Crefisul. Já vou lembrar o nome dele. E aí, fizeram esse grande processo seletivo, né? Tinha lá mais de 40 pessoas participando, eles iam selecionar 4 executivos. Aí eu fui selecionado. Quantas pessoas? Tinha uns 40 concorrendo lá. Era tudo funcionário já da Xerox, que aí tinha uma estrutura que os chefes indicavam quem tinha capacidade. A gente foi tudo para Brasília, né? Lá tinha uma regional grande em Brasília, a gente fez um processo e eu fui selecionado. E eles me enviaram para abrir a filial de Uberlândia. Aí fui para Uberlândia, fiquei 3 anos em Uberlândia. Já casado você para Uberlândia? Foi casado? Já casado. Você tem quantos filhos? Quando fui pro Japão, eu casei antes de ir pro Japão. Eu tenho 5, né? O último, o mais novo é meu enteado e os outros 4 do meu primeiro casamento. Você casou 2 vezes? 2 vezes, mas os 5, eu e minha esposa atual, a gente criou os 5, né? Porque quando eu separei da minha primeira esposa, eu fiquei com a guarda. Eu ganhei a guarda deles na justiça e fiquei. E a japonesa, a primeira, não? Não, nenhuma das duas. Nenhuma das duas, A minha esposa você conheceu lá no Eu Paulo conheci, Nogueira. Agora eu tô lembrando, lá no homenagem ao Paulo Nogueira. E aí... Aliás, uma bonita esposa, parabéns. Tenho casal bonito. Eu costumo brincar que eu tenho bom gosto, não sei ela, né? Mas ela tem também, um casal bonito. E aí,
passei. Deixa eu desligar o celular que tá fazendo barulho. Peraí, perdão. Aí você passou. Aí passei, aí fui executivo da Xerox em Uberlândia. Depois fui transferido para Manaus. Né, fiquei um tempo em Manaus. Depois fui transferido para Cuiabá. Acabei voltando para o estado do Mato Grosso. Fui executivo lá em Cuiabá. E depois eu fui para Brasília. Aí, pela Xerox. Pela Xerox, né? E aí, nesse período, eu já era investidor, já atuava no mercado financeiro, mas operando no mercado, fazendo os investimentos pessoais, né? E aí, em 2005, eu saí da Xerox e fiquei um ano estudando. Eu era da área de marketing e vendas, né? Então, assim, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, no que eu me especializei depois. E aí, eu fui estudar, fiquei um ano meio só estudando finanças e economia. E aí, eu abri uma empresa de investimentos, né? Meu parceiro era uma corretora aqui, depois virou o Banco Geração Futuro. Ah, é? Do velho, como é que era o nome do velho? Do Edmundo Valadão. Valadão. Conheceu o Valadão? Tá vivo ainda? Não, faleceu Morreu. de câncer, né? Faz tempo. Era uma legenda esse homem. Ele era uma lenda. Na época que eu conheci, ele era conhecido como o Warren Buffett brasileiro. Né? Inclusive um grande amigo meu, já esteve aqui, o Fábio Anderaus, trabalhou com ele, Geração Futura. O seu Edmundo Valadão era muito rigoroso e tal, e eu me dei bem com Morreu rico, né? O Valadão ou não? Morreu muito rico, E o seu Edmundo, assim, ele gostou muito de mim na época. Como é que você conheceu ele? Você falou? Agora eu perdi. Como é que você conheceu? Eu fiz nesse período que eu fiquei estudando, eu fiz vários cursos na Bovespa e eu tirei a certificação na Ancord, né? Que era Ancor na época, que era a Associação Nacional das Corretoras de Valores. Aí uma pessoa que trabalhava na Geração Futura me conheceu, gostou muito de mim e me levou lá para apresentar para o seu Edmundo. E aí o seu Edmundo conversou comigo, ele gostou muito de mim. Aí, te contratou. Aí ele queria que eu abrisse uma filial da Geração Futuro em Brasília. E eu, na época, tinha saído da Xerox, já estava meio insight. Falei, não quero ser empregado de ninguém, eu quero ter meu negócio. E aí ele combinou de eu abrir o escritório lá. Foi na época que começou esse negócio de agente autônomo de investimento. Não, então você vai abrir lá, você vai funcionar como uma filial, mas a empresa é sua. E a gente fez uma sociedade meia-meia, 50%, 50%. Eu tinha rebate de 50% de tudo que eu vendesse da Geração Futura, né? E aí eu fiquei. E o seu Edmundo, ele gostava muito de mim quando eu vinha para São Paulo. Ele gostava de descer ali, a Geração Futura na época era naquele prédio em frente à Fiesp. Sim. Ali no metrô ali, né? Bem ali na frente. E aí ele gostava ele pedia sempre pra eu ficar até mais tarde, ele descia. Ele era um cara muito recatado, assim. O seu Edmundo não era de muitas amizades, não tinha. Ele era só, né? Ele morreu com quantos anos, mais ou menos? Mais de 80, né? Não, ele não tinha tudo isso, não. Não? Não. Morreu com ele não tinha, acho que ele tinha uns 70 e poucos anos. É mesmo? Ele morreu. Coração? Câncer. Câncer. Eu até fui no Câncer no que? Intestino também? Dele. Não. Você não o sabe. Câncer dele acho que foi no intestino também. Tá. E aí ele descia todo dia, a gente ia a pé, ele gostava de ir a pé, né? A gente andava aquela Paulista toda a pé, conversando. Então, assim, eu fiquei muito próximo dele, gostei muito dele. Só que depois que ele faleceu, eu achei que começou a mudar um pouquinho a corretora. Tudo que ele pregava, a galera mais jovem que chegou não seguia. Aí eu acabei me afastando. E aí eu fiz uma parceria com a XP na época. A XP começou a crescer, eu fiz uma parceria com a XP. Você chegou a conversar com o Benchimol na época? Não. O Benchimol me conheceu, Tá. Já tinha trocado bem no início, mas eu tinha muito mais contato com outros sócios da XP, que a maioria ainda é sócio hoje, né? Mas eles ainda estavam crescendo, Estavam começando a crescer, né? Que ele era sócio daquele do Mais Onave, né? Quando eles começaram a crescer foi quando... Do Sul, não. O Maisonave é do Sul, da origem. Isso, lá do Rio Grande do Sul. Aliás, com parentesco do Maisonave, do Banco Maisonave, quebrou, né? É o Marcelo Maisonave, que era sócio do Benchimol. E aí eles... Foi até essa sociedade com o Maisonave. E tinha um terceiro sócio, né? Era o Benchimol, o Maisonave e um terceiro. Tinha um terceiro. Eu esqueci, mas ele não aparecia muito, né? E aí foi essa parceria com o Maisonave que acho que eles trouxeram uma corretora. Foi quando a XP começou a crescer. Eles compraram uma corretora, se não me engano, a América, que compraram, e a XP começou a crescer. E aí eu fiz uma parceria com a XP. E a XP já na época queria que eu tocasse um curso de análise fundamentalista dentro da XP, que eu já tinha o meu livro de análise fundamentalista, né? Mas aí saía aí o Eduardo Moreira, que era do Brasil Plural. Sim. Comprou a Geração Futuro. Comprou. Que depois virou a Genial Investimentos, né? Sim. E você conheceu bem, se relacionou com o Eduardo Moreira? Não, porque quando ele comprou, ele era meio estilo inverso do Edmundo. Eu gostava muito do Edmundo, que ele era discreto. E o Eduardo Moreira sempre foi mais... Marqueteiro, Mas né? é um menino inteligente. Teve aqui. Você sabe que ele já esteve aqui. Já veio aqui, né? Eu já conversei com ele umas 2 vezes lá no ICL. Eu gosto muito dele. Mas na época...
Para mim ele era o inverso do Edmundo, né? Assim, em termos pessoais. Muito assim, inteligente. Aí eu falei assim, não... Ele ficou bravo que ele veio aqui e ele falou, olha, eu desde a adolescência eu queria ser candidato à presidência. Aí eu pus a chamada, né, Edu? Eu pus a chamada, dizer, Edu Moreira diz que não será candidato em 2026, né? Para chamar. Ele ficou bravo, né? Mas depois explicamos, né, direitinho. Ah, perdão. E aí me fez afastar, né? Pelo estilo dele, eu falei, agora eu não quero nem mais ser parceiro da geração futura. Eu foquei um pouquinho mais na XP. E aí veio a crise subprime. Minha empresa estava crescendo porque eu tinha 50% de rebate da geração futura e na época o fundo de investimento da geração futura era o maior do Brasil. Era o Geração FIA, né? E eu tinha um rebate de 5% e a taxa de administração era 4%. Então era muito dinheiro, né? Na época que foi justo na época que a Bolsa de Valores estava bombando, né? Subindo muito. E aí veio a crise subprime. E eu sempre fui muito correto. Na crise subprime, as corretoras, para sobreviver, ficavam incentivando... Eu escapei só um comentário aqui que você está me falando, eu me alegrei aqui em lembrar disso. Etanol estava bom. Eu fiz 3 usinas, enfim, eu sou do ramo de etanol. Do Ometo, então, você é sócio dele. Fui sócio do Luiz Biagi e tal. E aí o Raistool desenvolveu 10 projetos de usinas. E um fundo americano era o sócio dele, da Brenco, lembra da Brenco? Então, e era o sócio dele, o fundo americano. Com a crise subprime, quebrou. E o Raistool ficou com 10 projetos, que ele aportou um dinheiro dele. Quebrou. O Raistool, que tinha vendido o banco SRL junto com o Sayad, estava tranquilo, foi se meter. Brasil não é mole, não, né? Brasil não ainda com uma crise mundial, né? Do subprime. Sim. Então te afetou também, né? Afetou porque, como eu sempre fui muito correto com meus clientes, eu incentivei primeiro a ninguém fazer nada. Falei, vamos esperar, não vamos fazer nada. Recomendei não sair do fundo, mas quem saiu, não recomendei a voltar para ações. Deixa o dinheiro parado na renda fixa, até porque no Brasil renda fixa sempre foi um paraíso, né? E só que aí os outros escritórios para crescer ficavam incentivando os clientes a operar, né? Não, é o momento, porque você quer ganhar dinheiro, esse negócio de day trade, né? De ficar operando o mercado. Quanto mais volátil o mercado é melhor para ganhar dinheiro. E todo mundo incentivando a cliente a fazer isso. E eu falo, não faça isso que a gente vai perder dinheiro, né? E aí, obviamente, quando eu ia para renda fixa, eu não ganhava quase nada. Entendi. Que tipo, um fundo de renda fixa, a taxa de administração é 0,2. Entendi. E o rebate no renda fixa era 20% do 0,2. Para quem ganhava 50% de 4%. Nossa. E aí afundou, né, o faturamento da empresa. E aí foi quando eu abri minha boutique de M&A. Bela ideia. Que hoje é uma das maiores boutiques do Brasil, né? A sua? A JK Capital, que eu não sou mais sócio. Mas JK porque é de José Cobori. É isso? Na época eles disseram, quando eles abriram, né? Eles me disseram que era por causa do Juscelino Kubitschek, mas a gente abriu junto porque eles precisavam de mim, que eram meninos muito jovens, né? 25 pode anos. Ser Juscelino Kubitschek. Mas ali ficou subentendido. Esse negócio de nome, qual a interpretação? Você lembra da cerveja Skol? Lembra? Lembro. A turma na época dizia, não, isso é coisa do Juscelino, né? Porque é Sara Kubitschek de Oliveira, Skol. Boa, né? Mas na época que a gente abriu, assim, eles eram muito jovens, 25, e eu já tinha meus 40 e tantos anos, e aí eu já tinha o cabelo grisalho. Falei, não, a gente precisa da sua experiência, dos seus cabelos grisalhos, porque vai vender uma empresa, um empresário não vai levar a gente a sério, né? A gente é muito jovem. E eu já tinha empresa que chamava JK, né? Mas eu queria, Cobori, se você pudesse contar 2 operações, se você puder, né? 2 operações de M&A que você fez na JK, as 2 mais interessantes, ou por valor envolvido, ou por ser inusitada, enfim, se você pudesse contar. Tem uma interessante que era uma empresa, estava envolvida uma empresa de alimentos, né? No Brasil, no setor de alimentos. E quem estava comprando a empresa era uma empresa israelense. Olha. Uma empresa, era a segunda maior empresa do mundo, eu nem sabia, né? É bom nessa época que você começa a descobrir que existem coisas. Era uma empresa israelense que era a segunda maior do mundo. Só que judeus, eles eram muito capitalistas, não era quem operava, eles gostavam de comprar as empresas e depois deixar outros executivos operarem, né? Então, qual que é esse fundo israelense? Como é que era o nome, a empresa? Chamava Frutarom. Como? Frutarom. Frutarom? Assim, literalmente, como fala, escreve. Como fala, escreve. Rum, R-U-N. R-O-N. R-O. Frutarom.
E Existe até hoje, talvez. eu creio que sim. Tá. Eu creio que sim. E aí eles tinham uma empresa no Brasil, que tinha sede em Minas, em Sete Lagoas, Olha. que fazia todos esses sorvetes de pão de cetoma, eles faziam o composto lá, a massa básica para Sei. se fazer o sorvete. E fornecia para outras indústrias? Não. E vendia no Brasil inteiro, para Tá. outras indústrias. E essa empresa era de 5 italianos. É mesmo? Né? E 3 italianos moravam no Brasil e 2 Porque moravam na italiano Itália. para fazer sorvete Exatamente. é fera, né? Então, esses 3 italianos moravam aqui e 2 na Itália. E esses 3 que moravam aqui, um morava onde era a fábrica, o outro morava no Rio e o outro morava em Caxias do Sul. É mesmo? É. Os italianos. Os italianos. Depois você não esquece de falar a marca de vinho que nós dois vamos lançar juntos, tá? Não esquece de falar. Não, tem que fazer propaganda já, né? Fala. E aí, essa operação foi interessante, que a gente estava um dia numa videoconferência quase para fechar um negócio, aqui na sede do escritório, do nosso escritório até, eu achei que era dos advogados. Geralmente você faz muita reunião no escritório de advogado, mas isso era na nossa. Ele estava numa videoconferência, o telão, os israelenses no telão, os 3 italianos aqui com a gente, né? E aí o meu sócio estava tocando a reunião. E os italianos não sabiam falar inglês. E aí os italianos cismaram que o meu sócio estava dando dica, jogando os dois lados. Jogando dois lados. Mas era porque eles não estavam entendendo. Não estavam entendendo. Acho que pela forma que ele estava falando. E italiano é desconfiado. Italiano, ele falou, esse cara deve estar me enganando e tal. Só que ninguém notou. Aí, de repente, eles estressaram e tal. Parou o negócio, a gente estava praticamente fechado. E aí todo mundo foi embora e depois esse meu sócio ligou e falou com o Bori. E eu tinha um papel, como eu era o cara mais velho, assim, muito de destravar a negociação, de conciliar e tal. Eu sempre tive esse papel na empresa. Aí eles falaram assim, o negócio caiu. Os caras ficaram putos, não quer mais falar com a gente, acha que a gente tá jogando os dois lados, que a gente tá traindo. Ele achou que quando eu tava falando inglês lá, a gente era dando dica pro cara, e não sei o que. Ficou aquele celeuma. Eu falei, não, pode deixar que eu vou dar um jeito. Certo. Aí eu peguei um avião, fui lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Marquei um jantar com o cara de lá e conversei com ele, expliquei e tal. Que deu uma amenizada. Aí fui lá em Caxias do Sul, no outro italiano, conversei, jantei lá. Ele foi até gentil, fez um jantar na casa dele, jantei, expliquei pra ele que não era isso, né? Foi só uma impressão tal, era o jeito, né? Desse meu sócio de falar inglês. Era um cara mais sério, mais sisudo, mas não tinha nada tal. Aí peguei o avião, fui lá no Rio falar com o outro. Esse do Rio era o que tava mais. Esse do Rio, esse tava putaço, assim, que ele tinha consultado outro amigo dele. Tinha falado, não, os caras tá jogando dos dois lados, sabe? Fez a cabeça. Aí fui lá, aí fiz esse circuito aí, conciliei e trouxe de volta pro negócio. Aí a gente fez um jantar aqui em São Paulo, Amadeus, que aí a gente congelou esse negócio dos israelenses que não queria, e entrou um fundo italiano e queria fazer um negócio. Aí a gente se reuniu de novo numa sala, e esse fundo italiano, e eu peguei e eu gostava de orientar eu falei, o papel de nosso papel de assessor estratégico é nós negociamos, porque esses caras do outro lado, eles sabem onde eles apertam o calo, e se ele fala direto com o dono da empresa, ele consegue tirar o que ele quer. Exatamente. Então, na reunião, é o seguinte, vocês não falam nada. Algodão entre cristais, é isso? Falei, a gente conduz, se for o caso eu falo, vocês não falam nada, se a gente precisar consultar, a gente... Só que os italiano, né? Não se segura. E aí, já saiu falando um monte de coisa, aí o negócio com o fundo italiano meio que fechou. Aí veio uma empresa brasileira lá do Sul, de Santa Catarina, que queria comprar essa empresa também. Só que aí o cara era muito... Falava demais. Gostava de ostentar, esse brasileiro aí. Aí a gente fez um jantar aqui no restaurante. De novo, eu falei, só que dessa vez eles não falaram, porque eles não gostaram do cara também. Falei, vocês não vão falar nada, e eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Falei, ele vai falar isso, nós vamos falar isso, e eu tenho certeza que a proposta dele vai ser essa. Quando ele fizer essa proposta, a gente levanta a mesa, falei pra ele. Porque eu conheci o estilo do cara, quando ele falar isso, a gente levanta a mesa. Beleza? Aí esse cara já chegou, e esse jeito de ostentar dele desagradou os italianos. Aí os italianos acabaram seguindo o que eu falei, porque eles não gostaram do cara. O cara falava que tinha um iate, que não sei o quê. Tudo dele era melhor. Aí o cara, eu gosto de uma moto. Não, minha moto é a moto tal, não sei o quê. O meu... Aí os italianos já
ficou puto aí quando o cara falou isso aí. Falou, ó, então, legal, o jantar foi agradável e tal, mas não nos interessa. Aí levantamos e saímos. E os italianos sempre que saíam, eles me perguntavam, e aí, o que você acha que vai acontecer? Eu falei, não, eles vão voltar. Só que quando eles voltarem, a gente não vai aceitar. Para subir o preço. E aí, quando eles voltarem, a gente não vai aceitar. Não, mas e se cair? Porque eles já estavam meio afim de vender, porque um dos sócios estava separando, aí tinha um problema de divórcio, ele queria ficar líquido. E aí, para resolver o negócio da separação dele. Então, eles já tinham uma pressão interna que eles queriam fechar de qualquer jeito. E aí, não, ó, se eles não voltar, a gente tem os israelenses, para a gente voltar de novo com os israelenses, mas vamos voltar na hora certa. Aí os caras começaram a fazer pressão, aí coincidentemente, eu estava até dentro de um táxi com o meu sócio, aí ele recebeu a mensagem do israelense, perguntando se a gente queria voltar para a mesa. Vocês querem voltar para a mesa, tal, aquelas condições, a gente retoma, tal. Aí os italianos já estavam não só querendo fechar, como já tinha passado, né, digamos, essa celeuma com os israelenses. Aí ele falou assim, ó, vamos retomar com os israelenses, falei, deixa que eu falo com os italianos. Aí eu fui lá com os italianos, aí convenci eles a voltar para a mesa e acabou fechando. Fechou com os israelenses. Você pode falar os valores, mais ou menos, aproximadamente? Na época foi um negócio não era um negócio muito grande, não, era um negócio de uns 300 milhões, 350. 300 milhões de reais. Não... De reais. Não é pouco também, não é pouco. Porque a gente entrou... Para uma empresa de sorvete não é pouco dinheiro. Quando a gente entrou nesse mercado, quando a gente abriu a empresa, o que a boutique de M&A faz? Faz o que os bancos de investimentos não querem fazer. Na época era só BTG, Bradesco Investimento, BBI, BBA, tal, que assessorava. Só que, como ainda muito novo ainda, tipo assim, eles tinham um corte, que era eles não pegavam o middle market, né? Então o cara tem lá 12 pessoas na área de M&A desses bancos de investimentos, eles falam assim, pô, a gente tá tocando negócio de bilhão, né? Então se você chegasse lá com sua empresa, eu quero negócio de 400 milhões, eles não pegam. Então a gente abriu a boutique já falando, ó, vamos pegar aqui o middle market, nós vamos assessorar esse pessoal. Então o nosso negócio era mais ou menos nessa faixa, no início, você ficou nessa empresa de M&A JK Capital, né? Isso. Quanto tempo? A gente abriu ela em 2011, 12 e depois do que aconteceu comigo em 2018. Em 18. Eu saí em 2018. Em 18 você estava nela, quando aconteu o episódio com você estava nela? Estava nela. Estava nela. Entendi. Foi até... E aí, quando a gente estava com essa boutique, aí terminando esse negócio, acabou fechando lá com os israelenses. Mas foi um negócio interessante. Teve uma outra que teve mais ou menos um lance parecido, que também era um judeu. A gente se especializou em clínicas de medicina diagnóstica por imagem, quando esse mercado começou a consolidar. Eu pensei que você ia falar, nós nos especializamos em atender investidores israelenses. Não. Não, mas esse tinha um judeu no meio. Que, não sei se você lembra, quando o mercado começou a consolidar, o mercado de saúde, então tinha a consolidação no mercado de medicina diagnóstica por imagem, que é o DASA, o Fleury, o Grupo Aliar. Que era fui muito amigo do Edson de Godoy Bueno, muito amigo. Sim. Aliás, quando ele estava no auge da coisa, acaba morrendo 73 anos, né? Jogando tênis, né? Morreu cedo, né? Morreu cedo. Podia curtir dos 73 aos 90, né? Enfim. E aí... E o Aliar, que era do Pátria Investimentos. E eles começaram a consolidar. E aí a gente, com interesse nisso, eu sempre fui palestrante, então eu tinha uma facilidade. Aí eles fizeram um evento em Ribeirão Preto da Sociedade Paulista de Radiologia. E quem patrocinou o evento foi o DASA, o Fleury e o Aliar. Patrocinou o evento, obviamente, com o interesse de comprar a clínica de todo mundo, né? Estava nesse movimento forte e agressivo de consolidação. Só que os donos de clínicas falaram, pô, a gente vai chegar lá, vai ficar escutando os caras, vão convencer. A gente não tem muitos aqui que não quer vender agora, pelo menos, né? Vamos convidar alguém para vir aqui fazer uma palestra, fazer o contraponto. Aí eles me convidaram. Aí eu fui lá e fiz uma palestra sobre desmistificando o processo de fusões e aquisições. Dei uma palestra, eles gostaram bastante da palestra. A gente depois acabou fazendo uma parceria em que a gente fez um grupo deles para que eles tivessem os mesmos ganhos de escala de escopo que tinham um grande grupo desse. Pelo menos até eles se fortalecerem para entrar numa operação de M&A, que era dentro daquele modelo das 5 forças de Michael Porter, né? Era a gente equilibrar o jogo ali, pelo menos entre o poder de negociação dos compradores e o poder de negociação dos fornecedores. Foi o que a gente fez com esse grupo. Então a gente conseguia comprar insumos e equipamentos de imagem no mesmo
preço que esses grandes grupos conseguiam comprar. Como se fosse uma cooperativa, né? Isso, como se fosse uma cooperativa. E a gente conseguia negociar com os planos de saúde também num pé de igualdade até eles se fortalecerem. Aí tinha um acordo, quem quisesse sair depois e entrar numa operação, entrava, né? E aí tinha uma clínica que era aqui da capital de um judeu também, que era extremamente agressivo assim, para negociar. E nessa época, meus sócios também muito novinho, a gente foi. E eu falei exatamente a mesma coisa. Falei, ó, já era uma terceira ou quarta reunião. E o judeu era muito agressivo, né? E eu falei assim, ó, nós vamos chegar lá, ele provavelmente vai falar isso e vai fazer isso. Quando ele fizer isso, a gente levanta a mesa. E meus sócios, não, tudo bem, tal. Só que eles eram muito inexperientes, assim, pelo menos nesse processo de negociação. Eles eram excelentes tecnicamente, né? Mas psicologicamente não tinha aí quando tal... experiência. Não, isso tal. Aí ele começou a ficar agressivo. A hora que ele falou a palavra-chave que eu falei que ele ia falar, então tudo bem, ficamos por aqui. Aí eu levantei. Quando eu levantei, os outros não levantou. Ficou todo mundo me olhando assim, né? Aí os outros não levantaram? Só levantaram. Aí eu tipo olhei assim, pô. E aí você ficou pendurado na brocha. Aí eles ficaram me olhando, eu só olhei assim, aí eles levantaram. Levantaram E saímos. Só que eles aí saímos e eles ficaram preocupados, né? Falei assim, não, e agora? Caiu o negócio. Falei, fica tranquilo. Entre 3 a 7 dias vai ligar pra gente. Só a gente não faz nada. Você pode ter certeza que em 3 a 7 dias vão ligar pra gente. Aí foi batata. Com 4 dias o judeu ligou. Querendo, chamando a gente de volta pra negociar. Porque o negócio era bom para ele. Né? Ele estava comprando uma empresa de 3 sócios que tinha 5 clínicas aqui na capital e no ABC Paulista. Entendi. E engraçado que essas 5 clínicas tinha 3 sócios. Um era chinês, um italiano e um brasileiro. Nossa Senhora. E aí pra gente... Parecia a ONU. Nossa, era uma briga porque a gente conseguia assessorar, a gente teve que convencer os 3 também a entrar na operação. E o chinês na época não queria entrar, né? Aí sempre tem essas histórias bem... Então, assim, o mercado de fusão e aquisição é um que se aprende bastante. E o interessante, né, para a meninada nova aqui, o interessante de uma empresa de M&A é que você trabalha com o capital dos outros, né? Não é isso? Exatamente. Então você praticamente o teu capital é brain and saliva, né? É cérebro e saliva, não é isso? Isso. Você pensa, você verbaliza e você trabalha com o capital dos outros. É maravilhoso. Agora, precisa ter a competência, né? A inteligência. E principalmente agora, né? Nesse processo todo de financiarização da economia, de capitalismo financeiro, você faz muita operação, são capitalistas financeiros puros, muita operação que a gente chama de leverage buyout, né? Que é 100% alavancada, e o cara compra um negócio 100% alavancado e paga essa alavancagem só com o fluxo do próprio negócio que ele comprou, né? Agora, uma coisa interessante, eu vou registrar só para explorar a tua experiência e alguns empresários que nos ouvem, ou jovens empresários, ou quem quer ser empresário. É uma coisa filosófica que eu vou falar, um pouco espiritual, eu queria te ouvir a respeito. Porque da vida, a gente só leva a vida que levou. E acaba acontecendo, até o Marx explora isso, né? A posse que possui. Você precisa tomar cuidado. Tá bom, a empresa cresce, vira a número 1 do segmento dela, etc. Tal. Você precisa tomar cuidado para você não ser funcionário do teu dinheiro. Eu estou falando isso porque eu dei aula, foi meu aluno, o neto do eminente empresário, né? Uma legenda, Antônio Hermínio de Moraes. O Antônio Hermínio de Moraes, você sabe quantas vezes que ele foi para a Europa? 2. Uma quando casou e outra quando ele foi receber uma homenagem e teve que ir, etc e tal. Quer dizer, ele era um império, né? O Votorantim ainda e o cara não desfrutou. Então, você precisa dimensionar isso, não é? E porque é um perigo, você fica preso. Não sei se você está achando que eu estou divagando. Você entendeu? Quer dizer, fazer um equilíbrio. Né? Pega o meu amigo Edson Godoy Bueno, trabalhou a vida inteira, self-made man, né? Quando ele poderia desfrutar. Então você tem que fazer esse mix, né? Ajudar a esclarecer para ele saber poder viver, né? Na minha vida, meu pensamento, minha vida atual é totalmente focada nisso, né? Depois do que me aconteceu, eu fiz uma pós em filosofia. Olha só. E minha vida hoje é completamente diferente. Olha, eu acho que até inconscientemente eu estou falando isso
influenciado. Eu andei vendo 3 depoimentos, não na íntegra, em podcast, mas, aliás, maravilhosos os seus depoimentos. E pode ser que até eu estou falando inconscientemente em função disso, né? E eu fiz isso comigo. Eu tinha 3 usinas, desculpa falar disso para voltar ao tema. Eu tinha 3 usinas sócio-minoritário, né? Os majoritários eram, uma delas o Grupo Biagi, né? Enfim, e eu sempre quis dar aula. E eu estava fazendo um curso na PUC, de sexta-feira, era com Florestan Fernandes, análise do processo revolucionário. Eu, usineiro, análise do processo revolucionário com Florestan Fernandes. E aí, numa sexta-feira, que eram as aulas, subindo a rampa, eu vejo um anúncio da PUC, concurso para professor doutor, para professor assistente mestre e para professor auxiliar de ensino, que não precisava ter mestrado. Eu já estava velho não, já não era um recém-formado. Falei, pá! E era o último dia. Fui correndo lá. Estou contando isso para voltar para o nosso tema. O chefe, o cara que cuidava, falou: não dá. Mas não é o último dia? Não, mas não dá, o prazo já estourou. Tá vendo aqueles 2 professores, aqueles 2 caras que estão indo no corredor? Realmente, ele falou, são meus amigos da USP, não professores. Fizeram comigo a USP. E o prazo esgotou, eles foram embora, estourou o prazo. Pelo amor de Deus, eu estou vindo de Ribeirão e não sei o quê. Falei uma história, não era verdade, eu estava lá para a aula do Florestan. Falou, não dá. E eu, pelo amor de Deus. Bom, se ao menos você tivesse recolhido. Não, me dá um jeito, pelo amor de Deus. Não. Se ao menos você tivesse recolhido a taxa. Não. Se eu tivesse recolhido a taxa, pode. Pode, se recolheu, me dá o comprovante que eu faço. Não, vou lá pegar no carro. Eu fui na tesouraria. Já estava fechado, era 8h30, já estava fechado. Esse cara ficou meu amigo até hoje. Eu já me aposentei como professor titular, mas tá lá até hoje. E cheguei, não, já está fechado. Falei, não, precisa recolher a taxa e tal. Ele falou, não, mas isso dá para recolher, mas sai com a data de amanhã, sabe? A autenticação. Falei, sai com a data, mas você pode receber? Eu falei, posso, mas sai com a data da manhã. Falei, taca o pau, porque o cara ninguém vai ler, né? Aí ele, pau. Eu falei, tinha um carimbo lá. Eu falei, pega esse carimbo aí. Não precisa, tá autenticado. Não, põe o carimbo, recebido, tesouraria. Aí fui correndo lá, fiz a matrícula. Eram 119 candidatos, 7 vagas. Doutor, mestre e tal. E eu só tinha graduação. Eu tinha 2 graduações, na USP, de Economia, e aqui na Administração Pública da GV. 7 vagas. Último colocado, eu. Primeiro lugar, Antônio Candir, que foi ministro. Mas eu fui o primeiro a dar aula. Porque o Aloysio Mercadante, hoje presidente do BNDES, ganhou uma bolsa da Itália. E dos 7 aprovados, o único que podia falar de economia brasileira era eu. Eu fui o último lugar e o primeiro a dar aula. E recebi 14 entre homenagem, paraninfo e patrono. Eu tive 14. É bastante, né? Sim. Coisa. Sim. Então, que loucura, né? É. Mas por que eu estou falando isso? Você estava num ponto que... eu estou falando isso para dizer, empresários, pega essa experiência do Cobori, só que você foi porque teve um episódio traumático, né? Sim. Você foi para fazer as coisas que você está fazendo agora por causa do episódio traumático. Eu peguei isso e vendi a minha parte. Eu tardiamente vim para a academia. Mas eu me inspirava no Roberto Cochrane Simonsen, que foi um grande empresário, foi da Academia Brasileira de Letras e fundou a Escola de Sociologia e Política. Foi um grande intelectual. Aliás, influenciou o Celso Furtado com o livro dele, História Econômica do Brasil. O Roberto Cochrane Simonsen. E tem a grande polêmica com o Udan, né? Sim. A polêmica do planejamento, da qual ele venceu a polêmica. Né? Então eu tinha uma inspiração claro, nunca fui um empresário importante como ele e não fui um intelectual importante como ele, mas ele me inspirou e eu quero ser um Roberto Simonsen tardio e de menor dimensão. Então é bom, né? E graças a Deus cheguei aos 70, ele morreu jovem também, né? Um ataque cardíaco
na Academia Brasileira, fazendo um discurso para o embaixador da Suécia. 59 anos. Então, fica esse registro aqui. A experiência do Kobori, ele foi para o mundo de estudar, de se ilustrar, de produzir cultura e conhecimento a partir de um episódio trágico. Mas você não precisa ter um episódio trágico para fazer a virada de chave, não é? Você não acha? Eu acho que não, mas eu acho que a virada de chave acho que é um processo de conscientização, sabe? Às vezes a gente quer associar uma coisa a algum evento. Eu acho que não. Acho que é um processo. Um processo, uma evolução, né? Na realidade, eu acho que esse dia eu estava filosofando, né? Eu coloquei lá que eu tive uma depressão muito profunda. E aí eu estava filosofando que... Quando foi a depressão? Que ano foi? Na realidade, assim, quando minha mãe faleceu em 2015. Minha mãe faleceu muito nova também, com 70 anos. Nova? De câncer também, no esôfago, né? Minha mãe teve. Quantos filhos ela teve mesmo, você falou? 4. Nós somos em 4 homens, né? 4 homens. E quando minha mãe faleceu, minha esposa como psicóloga, né? Experiente, ela tem vários projetos na área de saúde mental, de pesquisa. Ela que falou assim, ó, você tá com depressão. Então, a sua esposa é psicóloga, a sua mãe faleceu com 70 anos de câncer no esôfago, e você... entrou em depressão? Explica isso. Entrei em depressão sem saber, né? Que assim, quem identificou foi minha esposa. Porque quando a gente por causa da morte da tua mãe, não só. Sim, né? Nessa época, assim, acho que, assim como você, quando a gente é muito ativo, a gente nunca acha que você vai ter depressão, que você vai ficar, né? Você até acha que... Você acha que você é super-homem. Você é o super-homem e tal. E como eu estava ativo, ainda trabalhando muito, minha mãe faleceu e minha esposa falou assim, eu acho que você tá com depressão. E eu falei, impossível, né? Eu continuo, porque a gente meio que tem aquele estereótipo do cara da depressão, o cara que não sai de casa, o cara que fica na cama. Você estava tocando normal. Estava tocando normal a vida. E como é que ela percebeu? Ela é uma profissional experiente. Sim, mas o que sinalzinho você deu? Ou que você depois falou, pô, até mesmo? Acho que em alguns momentos, alguma angústia, ficava alguma coisa. Parado. Você fica mais pensativo, mais angustiado. E aí ela notou, falou, aí eu, obviamente, respeitando o conhecimento dela, né, na área dela, eu falei assim, então tá. Ela tem que idade hoje? Minha esposa tem 50. 50, é uma menina. E aí minha esposa falou, ó, você tá... E eu procurei uma psiquiatra, uma psicóloga e comecei a tratar dessa depressão. Profunda? Não, na época era uma depressão leve até, sim. Ficou profunda depois de 2018, né, que teve esse evento traumático. E aí eu fui tratando essa depressão e, obviamente, a gente descobre que a gente todos nós temos traumas, né? Em algum momento da vida, e a grande maioria tem traumas de infância, né? Sim. Então, meu trauma era de infância e muito ligado à minha mãe, né? Então, a perda da figura da minha mãe que desencadeou esse processo de depressão, né? Que depois, obviamente, você descobre que muitas das coisas que você fez a vida inteira foi, de alguma forma, para agradar a sua mãe, sim, né? Para ser... Sim. Para ter o respeito, para ter o amor, alguma coisa assim. Então, eu tive esse processo. E aí, em 2018, que aconteceu esse evento traumático, né? Que aí sim, depois eu entrei numa depressão profunda, né? Profundíssima. Estamos cerrando esse primeiro round e não esgotamos. Isso aqui é uma fonte inesgotável de discussão. Teremos mais um episódio na semana que vem.